E aí, vamos entrar de cabeça no ano de 1678? O nosso mergulho de hoje explora um momento decisivo. E o foco principal da nossa análise é entender exatamente por que escolher entre dois caminhos opostos molda tão profundamente a nossa memória histórica. O mais incrível do material que vamos explorar hoje não é só olhar para o passado, mas participar de uma experiência riquíssima onde o passado literalmente ganha vida. A gente não fica só observando, a gente decide o movimento das peças. Imagina a seguinte cena. A gente atravessa um portal criado por uma personagem chamada Cibele, a mestra dos portais. Do nada, o que parecia ser uma sala normal, um tabuleiro comum, se transforma na própria terra da Serra da Barriga e nas pedras do Recife. É um convite incrível para deixar os livros de lado por um momento e pisar de verdade no território histórico de Palmares. E é aqui que entra um conceito fascinante chamado ucronia. Sabe aquela clássica pergunta de e se as coisas fossem diferentes? Pois é, a ucronia é basicamente uma história alternativa. É a ideia de que o destino de figuras lendárias como Zumbi e Ganga Zumba não está preso àquele final que a gente lê na história oficial. Em vez disso, a decisão sobre o futuro do quilombo é colocada nas mãos de quem está participando da dinâmica. Mas para entender o tamanho desse momento histórico, a gente precisa falar sobre a primeira arma usada aqui, as palavras, e o famoso Tratado de 1678. O governador de Pernambuco não mandou canhões logo de cara, ele mandou propostas. Isso mostra um choque brutal entre dois mundos, literalmente. De um lado, a cultura das palavras escritas, onde o tratado do colonizador parece oferecer uma trégua, mas no fundo é puro controle. Do outro lado, a gente tem a cultura das palavras faladas. Essa é a tradição oral quilombola, onde a liberdade de verdade mora na voz, na memória e nos juramentos feitos de pé descalço na terra. E olha, o documento oferecia uma aparente liberdade, mas escondia um custo absurdamente terrível. Na prática, o tratado era uma armadilha burocrática bem armada para transformar o quilombo, que sempre foi o grande símbolo de resistência, em um braço operacional do próprio Estado que os oprimia. Pensa bem na crueldade desses 4 termos envenenados. A proposta dizia que a liberdade era só para quem já tivesse nascido em Palmares. E o pior de tudo, exigia a devolução imediata de qualquer escravizado que chegasse ao quilombo dali para frente. Aceitar essa paz significava abandonar a montanha segura e trair ativamente pessoas que tinham acabado de fugir em busca de salvação. E é aí que surge o caminho da diplomacia, liderado por Ganga Zumba, jogando com as peças brancas. A gente precisa entender o lado dele, que é de cortar o coração, mas tem um apelo gigantesco. Ganga Zumba está exausto de tanta guerra. Ele representa o pragmatismo, sabe? Aquele desejo desesperado de preservar a vida biológica acima de tudo. Escolher assinar o tratado é a tentativa dele de parar o derramamento de sangue do próprio povo, custe o que custar. Toda a estrutura das peças brancas reflete essa mentalidade. O papel da rainha aqui é sensacional. Ela não é uma pessoa, ela é a personificação do argumento da sobrevivência pragmática. Se essa rainha for capturada no tabuleiro, o grupo do Ganga Zumba perde absolutamente toda a justificativa lógica para continuar negociando. Mas do outro lado desse campo de batalha ético, posiciona-se a resistência absoluta, o caminho da soberania, com o jovem zumbi liderando as peças pretas. Para o zumbi, não existe essa de liberdade parcelada. Ele enxerga direitinho as correntes que estão escondidas naquelas letras bonitas do tratado. A lógica dele é muito forte e intransigente. A liberdade tem que ser plena. Ele se recusa, sem pensar 2 vezes, a sacrificar os irmãos que acabaram de fugir das fazendas só para salvar quem já estava seguro. E liderando essa força no tabuleiro está a Rainha Dandara. Representando toda a inteligência militar e a dignidade do quilombo, ela é a peça mais ágil do jogo, cruzando as casas para proteger a todo custo os peões mais vulneráveis. Ou seja, exatamente aqueles refugiados recentes que Ganga Zumba estaria disposto a entregar. Todo esse dilema nos leva ao clímax da nossa análise, o tabuleiro da memória. E fica a grande questão, que é o coração do nosso tema hoje. Afinal, por que o simples ato de forçar alguém a escolher entre esses 2 caminhos molda de forma tão ativa a memória histórica? Porque ler sobre um conflito num livro é uma coisa, mas ocupar o tabuleiro e tomar uma decisão irreversível sob forte pressão, isso muda completamente o jeito que a gente internaliza o passado. Tem uma sacada genial de neurociência aqui. Usando um cronômetro visual, o jogo cria uma urgência absurda que dispara o nosso sistema límbico. O cérebro acaba processando esse dilema histórico como se fosse uma ameaça imediata.
Então a memória não é apenas decorada para uma prova, ela é sentida na pele, ancorada no peso emocional terrível de sacrificar vidas. Outro pilar fundamental é o juramento. Quem entra na dinâmica repete essas palavras tão solenes, entendendo que cada movimento ali é um voto sobre quem vive e quem morre. A individualidade evapora. A pessoa passa a ser o próprio movimento da história. E a imersão atinge um nível ainda mais profundo com a FAB, a guardiã da memória. Quando uma peça sai do tabuleiro, não é só perdi um turno. A FAB interrompe tudo. O silêncio toma conta e todo mundo é forçado a encarar de frente a dor e a responsabilidade daquela decisão política. É exatamente por isso que escolher entre dois caminhos molda tão fortemente a memória, porque percebemos que tanto o desespero de Gangazumba para sobreviver, quanto a ética do zumbi para viver livre, são perfeitamente justificados. É um impasse brutal que rasga a alma da gente no meio, transformando a história não em passado morto, mas numa ferida viva. E para fechar nossa reflexão de hoje, fica no ar essa pergunta pesada e muito provocativa da guardiã da memória. Quando o cheiro de pólvora está no ar e as duas opções são praticamente impossíveis, o que a gente estaria disposto a sacrificar? O que morre? Uma esperança ou um medo?